A CPI do crime organizado foi encerrada exatamente quando começava a ficar interessante. Segundo o relator, a justificativa para não prorrogar foi simples: é ano eleitoral. Reportar para vocês, eu tive agora no início da tarde uma reunião com o presidente da casa, senador Davi Alcolumbre, tratando do requerimento de prorrogação da CPI do crime organizado. O requerimento foi apresentado com todos os requisitos constitucionais e regimentais, mas o presidente Davi Alcolumbre decidiu não fazer a prorrogação do período. Ele justifica dizendo que se trata de um ano eleitoral e, na visão dele, não é bom ter uma CPI tramitando. É óbvio que a gente não concorda com esse posicionamento. Eu entendo que o presidente Davi presta um grande desserviço para a nação. A CPI tem assuntos importantes ainda a analisar. Nós temos um volume muito elevado de documentos, de dados, de sigilos foram quebrados, que precisam ser analisados, mas a gente não terá esse tempo. Então, no dia 14, a gente apresenta o relatório, ele será votado e a gente espera conseguir enfrentar o máximo de temas possíveis nesse relatório. Vocês ainda estão vendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no dia 14? Sim, está programada a oitiva do governador Castro na manhã do dia 14, para que logo após eu possa fazer a conclusão do relatório e a sua votação. Nós teremos amanhã o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sendo ouvido. Campos Neto não respondeu à intimação, ele não está coberto por habeas corpus. O habeas corpus que foi concedido a ele diz respeito à convocação anterior e a gente aguarda a manifestação dele, especialmente a presença, uma vez que o desenvolvimento das fraudes vinculadas ao caso Master se deu esse desenvolvimento mais robusto na gestão de Campos Neto. Sim, veja, nós temos hoje uma definição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que cabe ao presidente do Senado esta avaliação de oportunidade. Isso contradiz o que diz o regimento do Senado e contradiz o que diz a Constituição, mas é o entendimento dos ministros. E é preciso compreender que essa comissão parlamentar fez o que nenhuma outra conseguiu fazer antes, que é materializar o envolvimento de determinados ministros com figuras que estão sob investigação. Isso gera uma óbvia tensão e gera reações que vocês todos estão acompanhando. As equipes estão trabalhando aí diuturnamente para que a gente possa fazer o máximo de levantamento desses dados e de cruzamento dos dados, né? O trabalho de investigação, ele exige acesso aos dados e depois o cruzamento. Eu vou dar um exemplo da dificuldade que a gente enfrenta nesse caso. A quebra de sigilo do Banco Master veio incompleta. Então, nós precisamos solicitar da Receita Federal a complementação de dados. Só hoje, por exemplo, chegaram os dados referentes aos pagamentos feitos ao escritório da doutora Viviane Bassi. Deveriam ter chegado antes, por algum motivo, a Receita esqueceu desses dados no primeiro envio. O grande diferencial que você tem numa comissão parlamentar de inquérito é poder fazer essas apurações com maior transparência, submetidos à cobrança de vocês, da imprensa e do público em geral. Você não sabe e não tem como informar agora o que está sendo investigado pela Federal e pelo Ministério Público, e você já tem a manifestação expressa do Procurador-Geral da República no sentido de não haver nada de anormal, por exemplo, no contrato firmado entre o Banco Master e o escritório da família do ministro Alexandre. Ele também não viu suspeição na atuação do ministro Toffoli. Então, é bastante difícil acreditar que nós teremos por parte do procurador Bonet uma atuação independente e incisiva com relação a determinados fatos que claramente tem ligação com aquilo que a CPI vem investigando. Mas vocês têm documentos específicos que mostram uma ligação, alguma coisa que não tem aparecido, que a imprensa não tem mostrado desse momento? Nós temos um volume muito significativo de documentos, eles vão ser todos referidos no relatório. Curioso como no Brasil, o crime organizado parece ter mais respeito pelo calendário político do que muitos agentes públicos. Enquanto facções, milícias e esquemas suspeitos seguem operando sem férias, a investigação ganhou prazo de validade. Coincidência ou conveniência? A sensação é a de sempre. Investiga-se até onde não incomoda ninguém graúdo. Quando começa a chegar perto demais do poder, fecha-se a cortina e chama-se isso de prudência institucional. No fim, a mensagem que fica é clara. O problema não era o crime organizado, era a investigação ter chegado perto demais de quem não podia ser incomodado. Na prática, fica a velha impressão de sempre. Enquanto a investigação serve de discurso político, ela segue. Mas quando começa a se aproximar de nomes fortes e áreas desconfortáveis, o prazo acaba, a comissão morre e tudo é vendido como cautela institucional. Mais uma vez, no Brasil, o problema parece não ser o crime. O problema é investigar demais.